Há mais de 500 anos, em 22 de abril de 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral liderou uma expedição que mudaria o curso da história. Ao se aventurar pelo Oceano Atlântico, Cabral e sua frota avistaram terras desconhecidas. Essas terras, que mais tarde seriam chamadas de Brasil, eram um verdadeiro achado, e a chegada dos portugueses inaugurou uma nova era. A viagem de Cabral era, na verdade, uma missão de exploração para expandir as rotas comerciais de Portugal. Os portugueses não tinham conhecimento prévio da vastidão do continente sul-americano que estava à frente. Quando finalmente desembarcaram em Porto Seguro, na Bahia, eles ficaram maravilhados com a exuberância da natureza e a diversidade de povos indígenas que encontraram. Esse encontro inicial foi marcado pela curiosidade mútua, mas também pelo choque de culturas. Os nativos brasileiros, divididos em diversas tribos, estavam profundamente conectados à terra e à sua própria tradição. Enquanto isso, os portugueses estavam ávidos por explorar as riquezas que encontravam, como o pau-brasil, uma madeira altamente valorizada na Europa. A exploração do pau-brasil foi o primeiro passo dos portugueses na construção de uma presença permanente no Brasil. Eles estabeleceram feitorias para extrair e exportar essa valiosa mercadoria. Essa atividade não apenas alterou a paisagem costeira do Brasil, mas também lançou as bases para a colonização europeia na região. A chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil foi um evento fundamental que abriu as portas para séculos de colonização, transformações culturais e econômicas, e a formação da nação brasileira. A colonização do Brasil estava apenas começando, e uma das primeiras riquezas encontradas nesse vasto território foi o pau-brasil, uma árvore que se tornaria um dos principais pilares da economia colonial. Vamos explorar como essa atividade impactou profundamente a relação entre os portugueses e os povos indígenas. O pau-brasil era uma mercadoria altamente cobiçada na Europa, devido à sua madeira avermelhada, usada na fabricação de tintas, móveis e instrumentos musicais. A exploração do pau-brasil começou de maneira intensiva, com os portugueses estabelecendo feitorias ao longo da costa brasileira, especialmente na região Nordeste. No entanto, a obtenção dessa riqueza não foi isenta de conflitos. Os indígenas, que já viviam há séculos nessas terras, tinham um profundo conhecimento da floresta e das árvores de pau-brasil. Muitos foram forçados a trabalhar na extração dessa madeira valiosa pelos colonos europeus, resultando em tensões crescentes. Essa exploração desenfreada logo levou ao esgotamento das árvores de pau-brasil ao longo da costa, o que obrigou os portugueses a se aventurarem cada vez mais no interior do Brasil em busca de novas fontes. A economia açucareira foi um dos pilares fundamentais da colonização brasileira, moldando profundamente a história do país. A produção de açúcar se tornou a principal atividade econômica da colônia e como a escravidão africana foi introduzida para sustentar essa indústria lucrativa. O açúcar foi uma verdadeira revolução nas mesas europeias, tornando-se um dos produtos mais consumidos e valiosos da época. Os portugueses, percebendo o potencial desse mercado, estabeleceram plantações de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, uma região com condições ideais para o cultivo desse precioso produto. No entanto, a produção de açúcar em larga escala exigia uma mão de obra abundante e barata. Foi aí que entrou a escravidão africana. Os portugueses começaram a importar milhares de africanos escravizados para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Esse comércio de escravos tornou-se uma das mais trágicas e lucrativas empresas da história. As condições de trabalho nas plantações eram extremamente brutais. Os escravizados eram submetidos a longas jornadas de trabalho, más condições de vida e eram frequentemente sujeitos a castigos severos. A exploração de mão de obra africana era essencial para manter a produção de açúcar em constante crescimento e atender à demanda europeia. A economia açucareira teve um profundo impacto na sociedade brasileira da época. Ela moldou a estrutura social, política e econômica da colônia, criando uma sociedade hierarquizada e estratificada. A elite colonial, composta principalmente por proprietários de engenhos de açúcar, detinha o poder e a riqueza, enquanto os escravizados africanos sofriam sob a opressão. No entanto, essa exploração não passou sem resistência. Ao longo dos anos, os escravizados se rebelaram contra seus opressores, lutando por sua liberdade e direitos humanos básicos. Esses conflitos deixaram uma marca indelével na história do Brasil, culminando em movimentos que viriam a moldar o futuro do país. E assim, chegamos ao fim de nossa viagem pelo Brasil colônia.
Espero que tenham apreciado e que tenham aprendido mais sobre a rica história de nosso país. A história colonial brasileira é complexa e cheia de nuances, e é importante compreendê-la para entender melhor o Brasil que conhecemos hoje. Lembrem-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo educacional. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.